E aí galera, beleza? Vou dar aí algumas dicas de aposta para vocês no dia 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, utilizando estratégias que estão dando certo para mim. Eu vou até mostrar aqui o histórico aqui, eu uso a Betano e como vocês podem ver aqui, eu estou tendo uma boa assertividade. Nas minhas últimas 8 múltiplas eu consegui acertar 7. Como vocês podem ver aqui, ó, tô tendo uma boa assertividade. Vou até mostrar aqui para vocês os jogos, ó, que eu tô conseguindo bater aí boa parte das múltiplas dos últimos jogos. Aqui vocês podem ver que essa daqui eu perdi, mas perdi apenas em um jogo, né? O jogo aqui do Apoel Tel Aviv contra o Maccabi Haifa. E estou conseguindo ter uma boa assertividade a partir de estratégias, principalmente de handicap. E eu vou mostrar aí as minhas análises de alguns jogos para essa sexta-feira, dia 5 de janeiro. Então, pessoal, o primeiro jogo que eu vou analisar para vocês vai ser essa partida aqui do Campeonato Italiano entre Bolonha e Genoa. Se a gente for pegar aqui a classificação do campeonato, o Bolonha vem aqui em quinta colocação, uma boa campanha, e enfrenta o Genoa, 12º colocado. O Bolonha joga como mandante, né? Se a gente for ver aqui o retrospecto do Bolonha jogando em casa, repare bem, uma boa campanha. 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota em 9 jogos. É o terceiro melhor mandante do campeonato, a equipe do Bolonha. Já o Genoa, jogando como visitante, dá uma oscilada, né? Então, aqui 2 vitórias, um empate e 6 derrotas em 9 jogos. Se a gente puxar aqui o histórico das últimas partidas, ó, o Bolonha venceu as últimas 5 partidas, todas elas sem tomar gol e contra boas equipes. Repare bem, ó, venceu a Atalanta, venceu a Roma, venceu o Torino, venceu a Lazio e venceu o Verona. Se a gente for puxar aqui a tabela, a Atalanta, a Roma, a Lazio e o Torino são equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação. Então, vitórias importantes da equipe do Bolonha, essas últimas jogando como mandante. Já o Genoa oscila bastante jogando fora de casa, né? Venceu ali o Sassuolo na última partida, porém vem de 4 derrotas abaixo, né? Para o Monza, Lazio, Frosinone e Cagliari. Expandindo mais um pouco aqui o histórico, o Bolonha está há um tempo já sem perder jogando em casa, ó. Um bom retrospecto jogando em casa, ó. A última derrota foi no dia 21/8/23 para o Milan. Já o Genoa, repare bem, vence pouco jogando fora de casa. Perde muito, vence pouco. E repare bem, né? Quando o Genoa vence, ele vence por um gol aqui, ó. 2-1 no Sassuolo, apenas um gol de diferença. 1-0 na Lazio, apenas um gol de diferença. E 1-0 no Cittadella, apenas um gol de diferença. O mercado está dando uma odd de 2,05 para o Bolonha. Apesar dessa diferença de campanha, ele está dando uma odd interessante para o Bolonha. Porém, eu aqui não arriscaria algo a favor do Bolonha, tá? Eu não iria nem na vitória seca, nem na dupla chance. Por quê? Não gosto muito de trabalhar na vitória de uma das equipes, a não ser que haja uma disparidade técnica bem grande entre as duas equipes. Então aqui, se fosse um jogo com uma diferença técnica bem assim considerável, por exemplo, se jogasse Inter de Milão contra Salernitana, última colocada, na casa da Inter de Milão.
aí sim daria para pensar em algo a favor da Inter, né? Uma vitória seca, um empate anula. Mas em jogos assim que o desequilíbrio não é tão acentuado assim, eu não arriscaria algo a favor do Bolonha por conta da zebra. É o que mais acontece é exatamente isso. Repare bem, as pessoas vão, né, na vitória ou no empate da equipe que é favorita e acaba perdendo o dinheiro por conta da zebra vencer o jogo. Então, o cenário aqui com alta chance de acontecer que eu daria para vocês é o seguinte: é a entrada handicap europeu mais 2 para o Bolonha, tá? Por que handicap europeu mais 2? Porque aí você cobre uma eventual zebra. Lembrando que o handicap europeu mais 2 para o Bolonha, até se o Genoa vencer o jogo por um gol de diferença, você ainda vence, você ainda tem win, né? Você só daria head se o Genoa vencesse por 2 ou mais gols de diferença. Mas como a gente viu no histórico ali que o Genoa não costuma vencer ele por 2 ou mais gols, e até pela campanha do Bolonha, eu acho bem difícil se o Genoa vencer por, sei lá, meter 2-0, 3-0 na casa do Bolonha, eu acho difícil. Então, o cenário para essa partida, na minha opinião, é handicap mais 2 para o Bolonha, cobrindo uma eventual zebra de um gol de diferença do Genoa, né? Uma possível zebra de 2-1, de 1-0, 2-1, 3-2. Eu acho que vale a pena e eu novamente falo, né? O risco de você colocar algo a favor do Bolonha, como um empate anula direto ou uma vitória seca, é arriscado sim. É arriscado sim, ainda mais em campeonato italiano que costuma aí ter aí alguns resultados improváveis aí, tá, pessoal? A próxima partida aqui, pessoal, entre MacArthur e Newcastle Jets, pelo Campeonato da Austrália. Então, apesar de eu não gostar muito de trabalhar em mercado de gols, eu acho o campeonato australiano bom para gols. Deixa eu ver aqui na classificação que o MacArthur aqui em 10 partidas marcou 17 gols e tomou 18. E o Newcastle Jets em 10 partidas marcou 17 gols e tomou 19. Então são equipes que fazem bastante gols, fazem assim, uma quantidade razoável de gols e tomam também tomam gols aí. Número bom de gols. Se a gente for puxar aqui o histórico, ó, são jogos com bastante gols. 3-0, 4-3, 4-0, 1-1, 5-0, 1-0, 1-1, 8-2. O Newcastle Jets também. 3-1, 3-0, 3-1, 1-0, 5-3, 2-2, 2-0, enfim. O cenário para essa partida aqui, pessoal, eu estaria colocando mais aqui de 0,5 gols. Poderia estar entrando com mais de 1,5 gols? Com certeza. Eu acho bem provável sair 2 gols nesse jogo. Só que tem aquela chance, né, de terminar 1-0, né? Isso daí, futebol, você não tem como tirar a possibilidade de zebra. Eu acho 0-0 nesse jogo muito difícil. E acho que mais de 1,5 gols é bem provável de acontecer, porém tem o risco, aquele risco de não ocorrer, entendeu? Então eu trabalharia aqui para mais de 0,5 gols, apesar da odd estar bastante esmagada, mas já dá para dar já melhora um pouquinho ali, né, a odd do nosso bilhete. Mais de 0,5 gols é a minha dica para vocês. Próximo jogo aqui é Copa da Inglaterra, Fulham e Rotherham. Não sei como pronuncia o nome dessa equipe. Então, aqui é uma equipe de primeira divisão, né? O Fulham é da Premier League, contra uma equipe da Championship, da segunda divisão da Inglaterra, que é o Rotherham. E o Rotherham é uma equipe que está lá embaixo da segunda divisão, uma equipe que está na zona de rebaixamento da segunda divisão. Enfrentando o Fulham, que é uma equipe de Premier League, aqui eu já vejo aí um cenário de Fulham para marcar gol, tá? Eu acho que mesmo que o Fulham poupe jogadores, né, que coloque jogadores reservas,
Eu acho que o Fulham, né, pela diferença técnica entre as duas equipes, até de campeonato, que as duas equipes disputam, eu acredito que o Fulham marca um gol. Se a gente for ver aqui no histórico, o Fulham jogando em casa, ó, venceu o Arsenal, né? Aí que perdeu para o Burnley, ok, meteu 5 gols no West Ham, meteu 5 gols no Nottingham, 3 gols no Wolverhampton. É uma equipe que faz muitos gols jogando em casa. E o Rotherham é uma equipe que na Championship toma muito gol fora. Ó. Olha só, tomou 3 do Leicester, 3 do Plymouth, 4 gols do Hull City. Então, eu acho um cenário bom para o Fulham marcar gol. Tá? Aqui o Fulham é bem provável vencer essa partida, né? Mas como é um jogo de Copa, o Fulham pode entrar com uma equipe totalmente reserva, a gente não tem que maneirar nesse sentido do risco aí de ocorrer uma zebra devido às equipes principais, as equipes, né, do caso da Premier League, quando jogam contra equipes da Championship, poupam os seus jogadores. Mas eu acho que mesmo poupando, eu acho que o Fulham faz um gol, então a minha entrada para esse jogo é Fulham, mais de 0,5 gols para a equipe do Fulham. Aqui, pessoal, pelo Campeonato Português, a gente tem Sporting contra o Estoril. Se a gente for ver aqui a classificação, né? O Sporting vem em primeira colocação, baita campanha, né? 12 vitórias, um empate e 2 derrotas apenas. O Estoril vem numa campanha não tão ruim assim, né? Nona colocação, 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. O retrospecto do Sport em casa, baita retrospecto. 8 jogos, 8 vitórias. Já o Estoril jogando fora, muito ruim a campanha. 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas em 8 jogos. Analisando agora os últimos jogos, o Sport nos últimos 5 jogos venceu os 5. E detalhe, o último jogo, vitória contra o Porto. Né? O Porto é uma equipe que briga junto com o Sporting e com o Benfica ali pelo título do Campeonato Português. Né? Já o Estoril, uma campanha ali, né, com pouca regularidade. Né? Ali são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma atenção para esse histórico do Estoril é justamente essa vitória que contra o Porto no Estádio do Dragão. Né? Uma vitória que realmente quebrou muita gente aí nas apostas. Essa vitória aqui improvável contra o Porto no Estádio do Dragão, mas realmente isso é bem difícil de acontecer, tá? Pessoal, aqui nessa partida, se eu abrir aqui o histórico total, olha bem, ó. Olha só o retrospecto do Sport jogando em casa, cara. Teve essa derrota para o Atalanta aqui, ó, na Liga Europa. Porém, o Sporting vem de uma baita sequência de vitórias, tirando essa derrota para a Atalanta. É uma equipe que vence muitos jogos em casa, cara. E enfrenta o Estoril aí, que tem 6 derrotas e 8 jogos jogando fora. Com uma campanha assim, né? Perde ali alguns jogos, tomou aqui 5 gols do Gil Vicente, aqui no dia 17/9, tomou 4 gols do Arouca. Então, uma equipe aí que de vez em quando toma bastante gols para equipes mais fracas. Aqui, pessoal, pela diferença técnica das equipes, apesar do Estoril não estar fazendo uma campanha tão ruim, né, está ali meio de tabela, mas o Sporting jogando em casa é uma equipe bem superior e sim tem uma probabilidade altíssima para vencer a partida. Eu aqui, pessoal, sem dúvidas, vou vitória seca do Sporting, tá? Não gosto muito de trabalhar em vitória seca, não gosto muito, acho muito arriscado, né? Porém, esse jogo é propício sim para trabalhar a vitória seca por conta do Sport jogar em casa, né? E essa retrospectiva do Sport, essa sequência de vitórias do Sport jogando em casa, né? E a diferença técnica entre as equipes, né? O Sport líder do campeonato, né? Com tudo para vencer mais um jogo e buscar aí quem sabe um título do campeonato português. Eu vejo sim uma vitória para a equipe do Sport. Acho muito difícil o Sport não vencer esse jogo jogando em casa, tá? Então,
Apesar de não gostar, mas essa partida sim eu vou em vitória seca para o Sport, um odd de 1,26 na Betano. Do Campeonato Português, aqui Boa Vista e Porto, jogo na casa do Boa Vista. Aqui a campanha, pela classificação do campeonato, Porto é o terceiro colocado, boa campanha, né? Estaria na cola do Sport e do Benfica. 11 vitórias, um empate, 3 derrotas. Boa Vista, lá mais na parte de baixo da tabela. 13ª posição, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas em 15 jogos. O Boa Vista em casa é uma campanha assim, né? Bem mais ou menos. Duas vitórias, 3 empates e 3 derrotas, jogando como mandante. Já o Porto como visitante, uma campanha boa, né? São 6 vitórias em 8 jogos, nenhum empate e 2 derrotas. Analisando agora o histórico, Boa Vista aí nos últimos 5 jogos aí não venceu jogando em casa. E o Porto, 3 derrotas e 2 vitórias, né? Sendo que, né, essas 3 derrotas, teve ali derrota para o Estoril, mas não foi no Campeonato Português, né? Teve a derrota para o Sporting, que é uma equipe que está na liderança, né, que briga também pelo título. E aqui a derrota para o Barcelona, jogo de Champions League. Aqui não tem como, né, pensar no handicap para o Boa Vista, né, visto que aqui o Boa Vista tomou 4-0 do Arouca, né? Arouca é uma equipe bem inferior ao Porto e o Boa Vista conseguiu tomar 4 gols para o Arouca jogando em casa. Tomou 3 gols do Farense, 2 gols aqui embaixo do Famalicão. Então é uma equipe que toma bastante gol jogando em casa. Então a gente já vê que não tem como trabalhar com handicap para o Boa Vista, né, nessa partida. O Porto aqui, como sempre, né, uma equipe favorita aí, contra as menores equipes do Campeonato Português, junto com o Sport, com o Benfica, enfim. Bem, gente, aqui não tem como, né, realmente colocar handicap para o Boa Vista, uma equipe que toma muitos gols de equipes mais frágeis. Então aqui, sem chance aí, nós vamos entrar como Porto empate anula, tá? Colocando aí uma proteção no empate. Não vejo o Boa Vista vencendo esse jogo, apesar de jogar em casa, uma equipe muito irregular, que toma muitos gols para equipes fracas. Como a gente viu, ele tomou 4 gols do Arouca jogando em casa. O Porto é uma equipe bem superior ao Arouca. Então eu não realmente acho difícil o Porto perder esse jogo. Eu vou protegendo o empate, então a entrada aí, Porto empate anula para essa partida. Para finalizar as análises de hoje, galera, eu vou aqui estar analisando a partida entre Besiktas e Kazimpasa pelo Campeonato Turco, tá? O mercado está dando uma odd de 1,50 para 1,57 para o Besiktas, 5,40 para o Kazimpasa. Se a gente vier aqui na classificação, Besiktas está em quinta colocação, né? 17 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Kazimpasa em nono lugar, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Né? Não é uma campanha assim tão horrorosa assim, né? Uma equipe que está meio de tabela. Analisando aí o retrospecto do Besiktas jogando em casa, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 8 partidas. E o Kazimpasa jogando fora, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aqui, pessoal, eu vejo, né, vamos analisar aqui o histórico, né? Ó, a gente vê que o Besiktas jogando em casa, nas últimas 5 partidas, não vem bem, tá? São ali, claro que tem 2 partidas ali de campeonato europeu, né? Contra o Bruges e o Bodo Glimt. Porém, aí o Besiktas nas últimas 5 partidas são 4 derrotas e 1 vitória apenas, né? Na última partida perdeu para um time no Campeonato Turco, para o Alanyaspor de 3-1 na sua casa. Já o Kazimpasa fora também não vem numa campanha boa assim também não, né? Tem ali 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, tá? Eu vou mostrar o histórico para vocês e nessa partida aqui eu vou entrar no seguinte, eu vou entrar numa entrada boa que eu achei para vocês nesse jogo, é o handicap europeu mais 4 para o Kazimpasa. Por quê? Ó, o Benfica, o Besiktas,
quando a gente vai analisar as vitórias deles, ó, do time do Besiktas, ó, 1-0, ó, somente as vitórias da equipe. 2-0, aqui contra o Gaziantep, aí aqui tem outro 2-0, 2-1, 2-0, 1-0, 2-1, 3-1, 2-1, aí tem aqui um 4-0, mas aqui nesse 4-0 você já vê que foi um amistoso, tá vendo? Não foi uma partida pelo campeonato turco, não. Então a gente consegue analisar que o Besiktas é uma equipe que vence ali por 2-1, 2-0, né? 1-0. Não é uma equipe que goleia geralmente, né? Uma equipe que não costuma fazer uma goleada. Já o Kasimpasa é uma equipe também aqui, se a gente for expandir o histórico, que não costuma tomar uma goleada assim tão grande, né? Aqui tem 4-2, mas você vê que são 2 gols de diferença, né? Aí tem aqui 2-0, né? Perdeu para o Galatasaray por 2-1. Aqui veio embaixo, teve uma sequência boa aqui de 2 vitórias e 2 empates. Aqui um 3-0. Pelo retrospecto das últimas partidas, né? Eu acredito, né, que por esse retrospecto nas últimas 5 partidas ruim da equipe do Besiktas, né, uma equipe que não vem jogando, pelos resultados, não vem jogando futebol assim tão agradável, ainda mais na sua casa, eu acho que o Besiktas não goleia essa partida, tá? Eu acho que pode vencer o time do Kasimpasa, lembrando que o Kasimpasa não é uma equipe tão ruim, vem no meio de tabela, não é uma equipe que está na zona de rebaixamento, uma equipe que é saco de pancadas, ó. É uma equipe que, se a gente for analisar aqui a tabela, é uma equipe de meio de tabela. Então eu vejo sim um certo favoritismo para o Besiktas, mas eu acho o mercado de handicap interessante. Eu acho que o Besiktas vai ter dificuldade para meter uma goleada de 4-0 nessa partida, 5-0, tá? Então eu não vejo esse cenário. Por isso que eu acho uma entrada boa para essa partida, na minha opinião, é Kasimpasa handicap europeu mais 4. Ou seja, mesmo se o Besiktas vencer por 3-0, você ainda tem o green, tá? Somente se o Besiktas vencer por 4 gols de diferença ou mais, aí você tem o red, tá? Então essa aí é a minha análise para essa partida do campeonato turco. Handicap europeu mais 4 para o Kasimpasa. Então aqui, pessoal, tá o bilhete final, né? Que deu uma odd aí de 1,78, tá? A gente vê aqui, né, no bilhete, né, o jogo do Sporting com uma odd de 1,26, né? Então tá considerando que tem um risco um pouco mais elevado. Mas eu acredito sim na vitória do Sporting. Aí o jogo do Porto com uma odd de 1,17, né? Como eu falei, vejo o Porto dificilmente perdendo esse jogo, né? Visto que o Boa Vista, como eu disse anteriormente, tomou 4 gols do Arouca jogando em casa, né? Seria uma zebraça realmente o Boa Vista vencer essa partida. Pode acontecer, mas seria uma zebra bem grande. E as outras entradas que a gente analisou, né? Handicap europeu mais 2 para o Bolonha, gol do Furlan contra o Rotterdam e handicap europeu mais 4 Kasimpasa contra o Besiktas e mais de 0,5 gols no jogo MacArthur e Newcastle Jets na Austrália. O bilhete total, né, deu uma odd de 1,78. Lembrando, pessoal, que essa odd ela pode variar, né? As odds mudam aí com o tempo, né? Elas variam um pouco. E outra coisa a falar, né, é em relação a cartão vermelho, tá, pessoal? Lembrando que o risco principal de uma aposta é o cartão, tá? A expulsão do cartão vermelho. Porque caso, né, uma equipe, né, por exemplo, no jogo Boa Vista e Porto, se o Porto tiver um jogador expulso no começo do jogo, a análise muda, sim, totalmente, né? Porque você aí vai considerar que o time está jogando com um jogador a menos. Então o risco do red aumenta bastante com casos de expulsão, tá? Então a minha dica é que vocês fiquem atentos nas estatísticas dos jogos ao vivo em relação à expulsão, né? Para tentar pegar o cash out caso ocorra expulsão precipitada na partida, tá? Que realmente o caso de expulsão é o problema de qualquer tipo de aposta e é o que mais pode aí dar head em um dos jogos, tá? Eu acredito que esse bilhete tem uma boa chance de assertividade
E essa foi minha dica aí de palpite para vocês neste vídeo, tá? Obrigado a todos que assistiram até agora. Uma boa noite e tchau.